homem nenhum pode tocar nesta glória. A glória de fazer com que uma pessoa que foi condenada a extrair os olhos pela medicina, mas quem dá a última palavra quem é? É o Deus vivo. É o Deus que o padre José Marlos, que o ex-padre encontrou. Esta jovem também encontrou. Como é que pode? É um caso para a medicina estudar, mas estudar muito. Uma moça com os olhos, com exames antes e depois, que ela vai mostrar, aí agora no altar dos milagres, ali na cidade mundial do Rio de Janeiro, 40 anos. Tem que arrancar, mas é arrancar mesmo, literalmente, arrancar os olhos, porque ela nem sequer pode chorar. Palavras do médico, R$6.000 custava a cirurgia para arrancar os olhos, para ela ter mais um tempinho de vida aí, né, diante do estudo da medicina. Arranca, porque vai evitar de morrer dessa maneira. Você vai ver, a foto é chocante, mas o testemunho com os olhos limpos é o puro Deus se manifestando na terra. Será para ser destaque para o Fantástico, para o Domingo Espetacular da Record, para a Rede TV, para a BBC de Londres. A History Channel, canal internacional, já destacou alguns dos milagres feitos pelo Deus vivo nesta obra. Preste atenção, principalmente você, meu irmão católico, minha irmã católica, você que acompanha o Repórter Mundial. Pastor Edmilson, da Assembleia de Deus, com a sua esposa Salete e sua família acompanhando o Repórter Mundial. Pastor Edmilson, meu abraço, o meu carinho para o senhor, pastor da Assembleia de Deus, que ama a obra de Deus e tem uma admiração profunda pelo que Deus tem feito aqui. E diz, eu tenho aprendido muito com este homem de Deus, que é o apóstolo Valdemiro Santiago. Minha mulher tem aprendido muito com a bispa da fé, a bispa Francileia. Veja que milagre, se não é para parar o tempo. Vai! Bem, no momento em que o apóstolo Valdemiro Santiago, ele é obrigado a parar a imposição de mãos diante de um milagre extraordinário que aconteceu na vida. Vem aqui, Siqueira. Diante de um milagre extraordinário que aconteceu com esta jovem aí. Ela tinha catarata, os olhos estouraram, os olhos secaram. Exames na mão, Siqueira, ali dela, ó. Siqueira, mostra aqui a reação das pessoas. O deputado com esta criança, todos pararam diante de um milagre. Deixa eu ser claro e objetivo, o apóstolo estava na imposição de mãos, já havia tocado as mãos em aproximadamente 20 a 25 mil pessoas. Ainda início de manhã, madrugada, era em torno de, acho que era umas 7 horas, 7 e pouco. Ele já na madrugada, 4 horas, estava lá impondo as mãos. Ele estava lá, multidão passando, 2 filas, fila dupla. Ele parou, porque o homem tem quase 33 anos, só pregando o evangelho. E tem milagre que ele para, é porque a glória de Deus, ela nunca pode ser ofuscada. Tem que parar tudo o que está fazendo para glorificar ao Deus vivo. Vai! Incrível, olha a reação aqui de pastores, membros, obreiros. E o apóstolo, que já viu tantos milagres, ele para, ele fica impactado. Olha o semblante dele, olha o semblante. Ele não dorme, né? A Bíblia diz que não se fadiga, né, pastor Tiago? Ele nem se cansa e nem se fadiga, ó. Os jovens cansam, diz a palavra. Diga glória a Deus. Essa obra é importante para você. E você, filhinho, sua colega? Há muito tempo você conhece também? A mesma coisa, 2 anos. Essa obra é importante? Muito importante. Quer também ajudar a passar aí, por favor? Por favor. Tá? Acessem agora o altar dos milagres com os exames antes e depois. R$6.000 era o rateio da família para arrancar os olhos dela, para extrair. Era a ordem médica. Ordem médica. O médico falou para ela não tinha mais jeito. Você foi aquela amiga que deu a mão todo momento que Deus colocou na vida dela. Isso, Deus me colocou na vida dela para ajudar ela. Então você já não enxergava e sua família fez um rateio para extrair os olhos. Eu fiquei Arrancar mesmo. para arrancar os olhos. Aí guardaram R$6.000 para poder arrancar, mas não podia arrancar por causa do tumor, porque senão ia espalhar para o outro olho. Aí a doutora falou, você não pode mais chorar, você não pode mais fazer força, andar no... Agora veja, a moça que tinha, pode pôr o BG forte, seu João,
Isso é muito forte. Isso aí não se vê todo dia, gente. A moça que estava condenada a arrancar os olhos por conta da catarata, que virou um tumor maligno, segundo a própria medicina, faz o rateio, arranca os olhos para ela viver aí mais alguns dias, para vocês terem aí um pouco mais de dias com ela. Veja os olhos da jovem. Se puder abrir na janelinha onde foi frisado, pode abrir a janelinha que, olha aí, aquela janelinha, Marcão, foi preparada, não ficou pronta não, Marcão? Aquela diferente que a gente pediu, segura aí, tá vendo? Esta mesma aí estava com um tumor e você vai ver na fotografia. Você vai ver na fotografia que ela mostra, exatamente estava com um tumor daqueles que você olhando, catarata, cegueira total, tomando conta de todo o rosto, e agora está limpo, hein? Por que está limpo, hein? É a glória de Deus se manifestando ou não? Não tem nem conversa. Claro que é a glória de Deus. Olha o semblante dela como mudou, vai. No sol, mais nada. Eu ficava dentro de casa só de cabeça baixa e botava na televisão, botava no Valdomiro, no Josivaldo, de madrugada, às 5 horas da manhã, lavava os olhos com água ungida. Aí, quando eu pedi a Deus que ela me guiasse até na igreja, foi quando ela me guiou e o pastor determinou que eu ia sair dali curada. Vejam a diferença dos olhos dela, que tinha catarata, é muito forte. Aqui uma recomendação médica urgente, ali escrita à mão mesmo, urgentemente, de uma clínica de olhos para a extração dos olhos da Elisângela. E aqui, o Siqueira fecha a imagem nos olhos dela. Desce o carimbo da verdade. Eu saio da jovem que estava condenada a arrancar os olhos e vou a um homem que há 40 anos sofria com lepra. Não é o João Inácio, não, lá do Pará. Rapaz, abraçar um leproso com a espontaneidade, com a unção que Deus deu para este homem, e o leproso volta purificado, um homem com 62 anos, ele sobe no altar, você vê nos traços do sofrimento pelo tempo deste homem de 62 anos, que ele não tem tempo para jogar a conversa fora. E o homem de Deus profetizou. Ele profetizou, a profecia se cumpriu, e veja o que este homem fala com quase 40 anos com chagas pelo corpo. 40 anos eu falei. Não são 40 dias, eu tenho 46, hein? Eu tinha 6 anos de idade, este homem já sofria com este mal. O apóstolo perdeu por aproximadamente 2 anos ali, no momento da emoção, porque ele falou para mim, é quase 40. Aí falou 30. Gente, impressionante. Veja isso e tire a sua conclusão, vai. Aqui dentro, mais um milagre extraordinário. Um homem que o apóstolo profetizou, que esteve coberto por feridas em todo o corpo, a exemplo do João Inácio. Mostra a imagem aí do João Inácio. Quantos anos com isso? 39. 39 anos com isso? 39 anos com isso. Está purificado? Estou purificado. Limpo. Limpo. Olha como ele estava, olha as fotos. Olha as fotos aí. O antes, a 40. O antes, o depois e a imagem. Isso aí não era para ser destaque, gente, mais do que, com todo respeito, a eleição do Papa. Eu respeito o Papa. O Papa tem a sua missão como mensageiro da palavra de Deus, tem a sua missão. Mas isso aí não era para ser um destaque em todos os telejornais, porque a imagem está mostrando um homem de 62 anos falando que há quase 40 sofria com estas chagas pelo corpo. O homem de Deus profetizou, determinou, com a unção e a autoridade que Deus lhe deu, sem roubar a glória do Deus vivo. Porque o apóstolo é muito claro quando acontece cada milagre nesta obra. Ele diz que como o homem é insignificante, é apenas usado. Aí, por não ofuscar a glória de Deus,
é onde Deus tem se manifestado. E não adianta querer contestar. A imagem fala mais que 1000 palavras. É o antes e o depois, não é o João Inácio, hein? Aí deve ser o milésimo, sei lá, quantos já passaram que estavam leprosos, com o corpo em chamas, em chagas, o fogo selvagem no seu corpo, e que voltam limpos e purificados. Lembra do Osmar aqui no Brás, que o apóstolo das multidões, homem de Deus, que reconhece, não toca de maneira nenhuma na glória de Deus? Ele falou: se este homem, se este rapaz, fala do Osmar, prepara o Osmar também, Marcos, prepara a reportagem do Osmar. Se ele não voltar purificado em 7 dias, vão acabar comigo. Mas como não é um homem, é Deus falando na boca do homem, do apóstolo Valdemiro Santiago, do homem de Deus. Na sexta-feira o repórter entrou em ação. Eu ligava para o Osmar, na sexta, antes de completar os 7 dias. Ele dizia: parece farinha, eu bato no meu corpo e está caindo tudo. Eu pegava uma câmera de punho, eu mesmo, uma handicam, ia na casa dele, falava: tô indo aí, e você vai ver essa reportagem dentro de instantes. Acompanhe a história deste homem de 62 anos, com quase 40, com o corpo com fogo selvagem queimando o seu corpo, sem ter vida de um ser humano. Vai! Anos, olha como ele está aí. É o poder de Deus. É inconteste o que Deus faz aqui. O homem que há quase 40 anos vivia com lepra no corpo, agora dá um abraço do agradecimento ao apóstolo Valdemiro Santiago. É mais um na coleção de tantos leprosos que pisam no altar dos milagres. Nunca. O homem disse que não curava ele. Não tinha mais nenhum remédio. Todo remédio que inicia foi usado nessa crise. Para beber e para passar, tudo. Sem jeito. Nada teve jeito. Nada. Não tem jeito. Quando o homem não dá jeito, o jeito é recorrer a Cristo. A pergunta de efeito que o apóstolo faz é: quanto vale isto? Olha a imagem no monitor, Siqueira, lá. No dia em que ele profetizou na vida deste homem, quase 40 anos com a lepra no corpo, ele não se aguenta e treme de emoção. Leproso de 38 anos, olha as imagens dele. Ele está impactado aqui no altar. Acho que nem ele se lembrava direito. Só se lembra das dores que ele sentia, da humilhação, do desprezo, as pessoas fugindo dele. Quem é que quer ficar perto de um leproso, não é verdade? Quem é que quer se sentar ao lado de um leproso? E mais uma vez você faz uma comparação. Esse homem estava semelhante ao João Inácio. E olhe a imagem, olha a imagem ali no monitor. Olha a imagem do monitor aqui, Siqueira. Mostra essa imagem aqui, olha. A imagem do monitor, a imagem do monitor denuncia impressionante a semelhança com o João Inácio. Olha só as costas desse homem agora, misericórdia. Até as manchas estão sumindo, né, tio? Até as marcas estão sumindo já, ó. Meu Deus. Você está com quanto? 62. Tchau. Deus abençoe. Pouca gente tinha coragem de fazer isso quando ele estava daquele jeito, com o corpo cheio de feridas, que a imagem mostra aí o antes e o depois, com a imagem, com a tela dividida. Como é o nome do senhor mesmo? Paulo Roberto Fernandes de Souza. Seu Paulo, o senhor está muito feliz, não é verdade? Ah, completamente, não tem nem descrição, não tem nem palavra para falar a alegria que eu estou. Não tem nem palavra. Para quem ainda desconfia, ele tá impactado. Agora, para quem desconfia, será se isso é verdade? O senhor com 62 anos diria o quê? Não tem mentira nesse ministério, não tem mentira. Eu sempre acreditei, só estava esperando chegar a minha hora. Sabe por que chegou a hora dele? Sabe por quê, Marcão? Imagem antes e depois. 2 quadrinhos divididos na tela. Por quê?
há profeta na terra. Um dia irão acordar, um dia irão reconhecer a verdadeira glória de Deus que tem se manifestado nesta terra. A verdadeira glória de Deus. Isso aí é glória para Deus, não é glória para o pastor, não é glória para o apóstolo, todo mundo sabe disso. O próprio apóstolo cada vez mais desce e Deus, ele vai diminuindo e Deus vai crescendo na vida dele nesta obra. Veja a imagem, Marcos, só o finalzinho, não tem problema não, só o finalzinho, volta um pouco e mostra aí o final da reportagem, quando o apóstolo, eu vou reeditar novamente, colocar o apóstolo dando um abraço nele, ele leproso, este homem aí, não é o João Inácio não, ele vai fazer uma nova reedição, que eu quero explorar mais essa parte em que o apóstolo abraça e depois o homem volta limpo e purificado. Isso cabe uma reportagem? Cabe. Seja sincero. Você muda para lá agora, você vê que mataram não sei quantos. Você muda agora, você vê que teve incêndio. Você muda agora, você vê que teve acidente fatal. Você muda agora, vê que um bebê morreu porque foi abandonado. Aqui não. A vida estava chegando ao fim. E de repente, a glória de Deus se manifesta. Só Ele merece ser glorificado. Somente o Deus vivo. Somente o Deus vivo. Quando há ponta de idolatria aqui, pontas de algumas pessoas que a gente entende até porque, com o nosso apóstolo, ele é o primeiro a fugir. E dá dura, mas dá dura mesmo nas pessoas, no ar. 24 horas. É no ar, é ao vivo, você percebe. Isso não evita alguns exageros. Não vamos ser hipócritas. Existem alguns exageros, todo mundo sabe. Mas a glória é de Deus. A glória de Deus não pode ser ofuscada. Veja as imagens aí no final da reportagem quando ele abraçou. Vai. Ele está impactado aqui no altar. Acho que nem ele se lembrava direito. Só se lembra das dores que ele sentia, da humilhação, do desprezo, as pessoas fugindo dele. Quem é que quer ficar perto de um leproso, não é verdade? Quem é que quer se sentar ao lado de um leproso? E mais uma vez você faz uma comparação. Esse homem estava semelhante ao João Inácio. E olhe a imagem, olha a imagem ali no monitor. Olha a imagem do monitor aqui, Siqueira. Mostra essa imagem aqui, olha. A imagem do monitor. A imagem do monitor denuncia impressionante a semelhança com o João Inácio. Olha só as costas desse homem agora, misericórdia. Até as manchas estão sumindo, né, tio? Até as marcas estão